Metabolômica no tratamento, no diagnóstico de transtornos mentais. Esse é o tema da nossa live. Nós sabemos que os transtornos mentais muitas vezes são de difícil diagnóstico, muitas tentativas, erros versus acertos, com muitos erros, o que demanda muito desgaste do paciente, o que demanda desgaste do profissional de saúde, tratamentos muitas vezes que não são assertivos, que são inadequados. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, a doutora Carla Lorena, que é médica e vai contar pra gente como o conhecimento em metabolômica é capaz de auxiliar muito, tanto no diagnóstico, em auxiliar no diagnóstico de transtornos mentais, mas também no tratamento dessas condições e de tantas outras condições clínicas, né? Quando a gente fala em metabolômica, nós estamos falando de mapear tudo o que está acontecendo no paciente, inclusive através de uma análise simples de urina, conseguimos entender o que está acontecendo no cérebro. Então, vou chamar aqui a doutora Carla Lorena para a gente estar conversando com a metabolômica, como ela entrou, como ela se conheceu a metabolômica, o conhecimento metabolômica e o que isso trouxe para a Que deu prática certo. clínica. Tudo bom, Olá, doutora? tudo ótimo. Boa noite. Boa noite. Obrigada pelo convite. Na verdade, obrigada por ter aceitado o convite, É um né? privilégio estar aqui hoje com você. Eu contei esses dias que eu lembrei, né, de tudo como a gente se conectou, de onde você está agora, em qual posição você assumiu, né, e essa história com a metabolômica, e fiquei muito feliz da gente estar conversando sobre esse assunto. Então, boa noite a todos, e eu queria que você contasse, doutora Carla, como é que a Tudo, metabolômica entrou na sua vida? tudo bom, doutora? Boa noite. É um privilégio estar aqui hoje. Eu digo que a metabolômica ela virou a minha vida de cabeça para baixo, me deu uma nova perspectiva, né? E eu sou É um prazer hoje poder falar desse exame e de quem avaliou ele e me possibilitou estar aqui hoje. Porque talvez se eu não tivesse feito, eu não estaria hoje na posição que eu estou. Então, eu sou Carla Lorena, eu sou médica, especialista em radiologia e diagnóstico por imagem. E atualmente eu estou fazendo algumas pós-graduações, fazendo uma transição de carreira na de saúde mental e endocrinologia, na visão da medicina funcional integrativa. E agora entrando nessa nova jornada da metabolômica, ao lado da doutora Camila, Pós, que é um na privilégio. pós, na pós de Isso, metabolômica, na que foi pós, então. Foi o para tema que fechar te com chave de apaixona. ouro. Que eu digo, saúde mental, não tem como se falar de saúde mental sem falar da parte metabólica, que é muito ligado com a endocrinologia, e ainda mais a metabolômica, né, que é a precisão. Então, realmente linkou muito tudo agora. E eu passei por um período, eu tive diagnóstico de bipolaridade há mais ou menos uns 3 anos. Então, foi uma fase muito difícil, que eu cursava com ansiedade, insônia, e fiz os tratamentos convencionais para a parte da bipolaridade, mas eu não tive muitas respostas. Eu tive melhoras dos sintomas, mas surgiram muitos outros pelas medicações que geralmente a gente tem. Então, eu ganhei 8 quilos, tive muitas dificuldades para voltar a trabalhar, para cuidar da minha família. Então, foi realmente muito limitante. E o meu marido começou a fazer a pós de medicina funcional integrativa, do Dr. Vitor Sorrentino, e a Uhum. gente entrou nesse mundo. Conhecemos um pouco mais sobre a medicina funcional integrativa, eu comecei a suplementar algumas coisas, eu senti uma melhora, e aí veio aquela esperança, né, de, poxa, tem algo a mais para eu fazer além da medicina convencional. E nesse tempo, a minha filha, a gente suspeitou da possibilidade de autismo e a gente começou a investigar. E em mim também, porque tinha algumas características que a gente suspeitou durante a avaliação dela. E nesse tempo, né, eu já tinha decidido que eu ia mudar de carreira e ia encontrar um propósito. Apesar de eu não estar tão bem ainda, mas eu falei, não, vai ser o ponto de partida. E eu digo que eu sou a primeira radiologista funcional integrativa, porque hoje eu atuo na parte da ultrassonografia com essa visão. E eu já consigo ajudar os meus pacientes.
E foi por uma paciente que eu também fui ajudada. Eu conversando com ela tem um filho que faz parte do Ok. espectro do autismo, e ela disse que tinha feito um exame que tinha mudado a vida dela, que foi a metabolômica, a vida dela, do filho dela, de toda a família. E aí eu fiquei, nossa, que exame é esse? Eu já tinha visto a sua aula, doutora, na pós, com meu marido na pós, o doutor Vitor, Uhum. mas a gente não tinha ainda tido aplicação, né? E quando eu vi essa paciente, eu falei, nossa, eu tenho que ir atrás disso. Aí eu fui atrás do seu perfil, pesquisei, eu disse, não, é esse o exame que eu vou fazer. E aí me trouxe todo o direcionamento, né? E aí, quando eu fiz o exame, eu posso dizer assim que eu já estava fazendo avaliação com a neuropsicóloga em conjunto, né, durante esse processo, e tudo começou a se conectar, tudo se encaixou. Porque eu vi que você fez todo um acompanhamento comigo e me trouxe explicações que nenhum dos profissionais já tinham trazido, até mesmo na medicina funcional, que a gente Uhum. coloca muita expectativa nos suplementos, nas medicações, e dessa vez eu tive uma visão muito mais ampla, porque eu consegui conectar todas as minhas alterações com um único exame, com a sua interpretação, né? Então, eu vi que eu tinha uma desbiose que prejudicava a absorção dos meus nutrientes, então eu suplementava tudo, mas eu não conseguia absorver. Eu tinha que fazer ferro todo mês. E não era uma paciente que tinha hemorragias, sangramentos excessivos, nem nada. Você descobriu que eu tinha um H. pylori, ainda nem tinha saído o resultado da minha endoscopia. Nessa fase eu tinha o H. pylori, que dificultava a absorção de proteínas para a formação dos meus neurotransmissores, né, através dos aminoácidos. Então eu já tinha, eu podia tomar medicação que fosse, eu não ia ter uma resposta completa. Eu tive também, durante esse processo, eu sabia que eu tinha algumas dificuldades de detoxificação hepática, eu tinha marcadores metabólicos que estavam relacionados a isso, relacionados à disfunção mitocondrial. Então, tudo estava conectado ali, naquele exame. E aí, quando eu fiz realmente o tratamento, eu pude ter esse acompanhamento, foi algo que mudou, porque antes eu conseguia, eu digo que sobreviver. E aí, depois a minha vida, ela começou a ter brilho de novo, né? As pessoas até falam assim, Lorena, tu voltou a ter o brilho nos olhos que tu não tinha antes. Então, assim, eu creio que foi por causa desse exame junto com a sua avaliação, porque como Sim. você fala, doutora, não é só o exame isolado. É. Hoje a gente tem profissionais que fazem avaliação, mas muitas vezes que não é completa. E aí o paciente se frustra e acaba achando que o problema foi o exame, mas na verdade foi a interpretação, né, que é o que faz Sim. toda a diferença. Inclusive, doutora, eu até queria trazer um outro dado que você já tinha suspeitado de características do TDAH no E exame de metabolômica eu e lembro. eu não tinha o diagnóstico ainda. Quando a minha neuropsicóloga falou que tinha, aí eu falei, nossa, a doutora Camila já tinha me falado isso. Então, o poder que o exame bem feito e bem analisado e interpretado ele pode fazer. Ele não transforma só a vida da pessoa, mas de toda uma família, de É, todo um contexto. sim. Na verdade, a metabolômica, na prática clínica, ela é utilizada para auxiliar no diagnóstico, né? Sim, Ela é utilizada para esse, mas vai diagnosticar com o exame? Não, ele pode, as informações, se bem interpretadas, como você falou, podem auxiliar no diagnóstico. E mais importante do que auxiliar no diagnóstico é direcionar o tratamento adequado. sim, Então, quando você fala, conta toda essa história, né, tá aí o motivo pelo qual existe uma pós-graduação em metabolômica, né? Porque hoje nós temos mais de 200 metabólitos na prática clínica. Então, nós temos ácidos orgânicos, temos aminoácidos, temos metabólitos de hormônios, temos ácidos biliares, temos sim, agora, né? Porque a metabolômica é a maior inovação, uma das maiores inovações na área da ciência mundial. Então, é daqui para frente, não tem mais daqui para trás. Então, sim. sempre novos marcadores, com relevância clínica, tudo com evidência científica, e daí a necessidade da pós-graduação em metabolômica, uma necessidade que veio até de outros colegas, né, de referências, grandes referências em medicina funcional integrativa, doutor Vitor, doutor Pedro Neuro, a Jana e o Bruno na endócrina, enfim, de tantos colegas que
e eu ministro aulas no curso, a gente já, Sim, né, mostra uma visão e uma mão na massa, ó, a gente mostra ali, olha esses marcadores, vamos entender esse universo. Só que é um universo muito amplo, que abre muitas possibilidades, mas que o profissional realmente precisa saber, senão ele só vai ler ali, ele não vai conectar com nada, ele não vai conseguir conectar com, vai ler o resultado, não vai conseguir conectar com o exame bioquímico, com a clínica, com a sim. escuta do paciente. Uhum, Então, é mostrar cada detalhe, né? Por isso, da pós em metabolômico, fico muito feliz que você está comigo nessa jornada. A gente abre uma vez por ano essa sim. pós-graduação. Mais de 95% das vagas já estão esgotadas, então existe uma demanda do mercado, né, Carla? Com Isso, os certeza. pacientes pedindo, quem que faz, quem que entende, quem que sabe mesmo, quem que está capacitado, que não já só faz. Não, quem está capacitado com conhecimento organizado, com vários profissionais, mostrando cada detalhe, então já existe essa demanda. É para todo profissional de saúde. Eu costumo falar que todas as áreas da saúde precisam estar capacitadas em Sim, metabolômica. É para todas as áreas, mas não é para todo profissional. É para o profissional que realmente quer esse é brilho no verdade. olho, quer que está em outro nível de satisfação pessoal, satisfação profissional, de reconhecimento também, ajudando o paciente, né, resolvendo as questões do paciente e tendo a retribuição por isso. Então, se Eu você é acredito, doutora, que a metabolômica ela é o exame de pessoas, porque normalmente os médicos querem tratar doenças. E não é. A metabolômica ela mostra não uma doença em si, ela mostra a pessoa que está por trás daquele exame e cursa com doenças, com alterações que você vai avaliar. Então é totalmente diferente da visão atual da medicina que foca realmente em tratar a bipolaridade, a obesidade e tenta generalizar. Uma prescrição, né, o acompanhamento de um paciente na metabolômica nunca vai ser igual de um paciente para o outro, porque cada paciente tem um perfil realmente metabólico específico. Então, essa faz uma grande diferença realmente a nível de conduta, né, deles. Sim, eu falo que é a ultra precisão, É, né? E estão até então, perguntando aí, mas como já vocês já sabem que é para profissionais de todas as áreas, até porque todos os profissionais lidam com metabolismo, sim, né? Como fazer? O link está no meu perfil. Clica, se você é profissional de saúde, já garante a sua vaga. Nós estamos praticamente com as vagas esgotadas, terminam a qualquer momento. E a Carla, doutora Carla, eu lembro que do seu caso, né, como você chegou, com o uso de medicações, né, sim. pro transtorno bipolar e, e o desgaste que isso traz, né, de tipo, eu tentei, mas não foi, ou era aquilo, mas precisava de avaliar um outro, não é que a medicação às vezes estava errada, mas é que se a gente não entendesse a sua individualidade de uma forma mais precisa, mais profunda, seria impossível. Impossível encontrar a saída, né? A Com solução. certeza. A solução seria ficar do mesmo jeito. E aí eu sempre tive o pensamento, muitas vezes é porque a solução ainda não foi encontrada. Tem um jeito, só que a gente ainda não encontrou o jeito certo. E a metabolômica, ela vem para mostrar isso. Eu digo que a medicina funcional, doutora, ela vai além do sintoma. Ela trata realmente a raiz do problema. Só que quando a gente vai na raiz, existem vários ramos. Então a gente pode agir em cada um deles. Mas a metabolômica consegue dizer qual ramo exatamente a gente vai agir e o ramo que precisa ser corrigido. E eu já tinha feito, antes da metabolômica, muitos testes genéticos. Então, assim, eu já sabia muitas tendências minhas, tinha vários marcadores genéticos ruins, eu já sabia de tudo isso, eu já prevenia tudo isso, mas para cada profissional e para cada paciente, né, que vai estar vendo aqui essa live, vai estar acompanhando, muitas vezes nós não controlamos tudo. Então, eu tive Covid na minha gestação. Eu era uma paciente exemplar, uma gestação perfeita. Eu fiz todas as suplementações. Coincidentemente, o doutor Pedro foi o médico, meu médico, 2 anos antes um ano antes de eu engravidar.
Ele fez todo o acompanhamento meu na época. Então, assim, todos aqueles scores deles eu fechava. Então, quando você. Aí eu tive Covid na minha gestação. Então, apesar de todos os cuidados, entrou um fator externo. E esse fator externo tira o teste genético estava lá. Mas como ia ser o fim da minha história, a metabolômica me mostrou como estava e me possibilitou refazer esse final. Que muitas vezes poderia ser um final que as pessoas já falam, eu tenho bipolaridade, então já acabou. Esse é o meu Uhum. fim. Mas às vezes, ter um diagnóstico não é o seu fim. A questão é como você vai lidar com ele até o final. E a metabolômica, ela cria essas oportunidades, né? De realmente trazer uma nova perspectiva. Então, hoje, É, a minha filha, que foi diagnosticada com autismo, ela vai fazer o exame. Então, ela vai se beneficiar desde cedo, quando criança. Coisa que eu não sim. tive oportunidade anteriormente. Então, é para todas as idades, para qualquer etnia, para qualquer localização, não tem Limite. exceções, não tem limites. Então, Não é tem limites, realmente é. uma ciência de precisão. E é um exame, né? Nós temos muitos marcadores que estão, inclusive, nos laboratórios Sim, comuns e estão há muito tempo, mas os profissionais de saúde não sabiam que existiam esses marcadores e para o que fazer com isso, né? Com essas informações. Então, é algo até acessível. Tá? Tem sim, coisa que está na nossa mão e nós não estávamos usando por falta de conhecimento, né? E quando você fala da metabolômica foi o próximo nível, né? O conhecimento, entrar para esse universo, é porque as ômicas são a base para que a medicina funcional aconteça, para que a endocrinologia funcional aconteça, para que a saúde mental com essa visão funcional integrativa aconteça, pediatria. Então, na verdade, a metabolômica entra como um dos pilares para sim, que todas as áreas que atuam com a visão funcional integrativa possam utilizar essa ferramenta e fazer com que essa visão seja efetivamente colocada em prática, né? Então, eu mostro aqui já no início dos módulos iniciais da pós-graduação em metabolômica, já é essa questão da metabolômica como um dos pilares. Não existe. Inclusive, eu estava na Conferência Anual de Medicina Funcional dos Estados Unidos, e até antes da conferência eu recebi vários e-mails explicando a medicina funcional só é possível a prática dela na exatamente. sua integralidade quando a gente utiliza a biologia de sistemas. E a biologia de sistemas são as ômicas. Genética, né? Então os testes genéticos entram aí, as análises, a transcriptômica, as análises de microbioma, a proteômica, e a última ali, a metabolômica, como um pilar, digamos assim, muito forte, e eu vou contar por quê. Os testes genéticos, eles vão mostrar tendências, como você colocou. Você fez e são extremamente importantes. A metabolômica mostra, gente, o que está acontecendo. Exatamente. Então, não é uma tendência. Olha, é isso que está acontecendo agora, nesse momento, e o profissional que tem conhecimento aqui, ele vai saber direcionar, é assim que nós vamos agir, né? Na pós-graduação em metabolômica, eu mostro as outras ômicas justamente para dar, né, oferecer ao profissional de saúde um grande repertório. Então, a gente fala de testes genéticos, de vários marcadores da genética, no contexto de câncer de mama, no contexto intestinal, no contexto em vários contextos. Mostramos os mapeamentos intestinais, falamos Uhum. sobre proteômica. Então, justamente para, olha, eu tenho aqui agora um repertório, eu tenho uma Ferrari e eu sou capaz de pilotar isso aqui com segurança, com assertividade, né? Para estar realmente embasando esse profissional de saúde Como você para bem falou, atender. doutora, até mesmo o teste do pezinho, né?
É um exame de metabolômica e É um assim, exame. quantas vidas não foram salvas por causa desse exame? Hoje é um exame que, por se ver a necessidade dele, se tornou um exame feito pelo SUS. Então, essa é a tendência que existe, né? O que existe realmente é que tem que ter tem que se difundir esse conhecimento. Quanto mais o exame é pedido, quanto mais as pessoas têm conhecimento. Eu já tinha ido, doutor, em vários profissionais. A minha homocisteína, ela sempre foi baixa. Sempre foi abaixo de 4. Sempre. 3,9, chegou até 2,9. E todos os médicos falavam, a sua homocisteína está ótima, ela é abaixo de 7, está maravilhosa. Então, assim, o profissional que tem uma formação, tem esse conhecimento em metabolômica, ele só por um exame de um laboratório convencional, ele já vai ter o conhecimento de falar que existe algo por trás e de talvez intervir de uma forma diferenciada. Como você bem falou uma vez, doutora, foi por você que eu descobri que não era normal eu ter uma homocisteína assim. E aí a metabolômica revelou muita coisa. Então, realmente, a metabolômica ela vai revelar muito além com os próprios exames do laboratório convencional. É uma questão que ela vai conectar tudo. Então, não necessariamente apenas pelo exame da metabolômica, mas a visão que o profissional tem Exato. se amplia em todas as áreas. Então, Sim, essa é a visão realmente voltada para isso. eu tô até com o seu prontuário aqui aberto. Já de cara a gente identificou uma hipocloridria, né? Sim. Um teste que a gente fez caseiro, falei, faz o teste do carbonato de sódio, vamos entender a hipocloridria. Aí eu falei, aí eu fui vendo os marcadores da metabolômica, eu falei, ó, H. pylori, seus aminoácidos estão Sim. baixos, inclusive a sua homocisteína está baixa. Aqui a gente tem uma demanda por glutatione, então essa homocisteína está sendo tá faltando aminoácido para a produção, mas ela também pode estar sendo puxada ali Uhum. para fazer glutationa, o seu corpo um estresse oxidativo, que é um padrão dos transtornos mentais, né? Sim. Ter esse estresse oxidativo. E aí a gente já pegou, ó, tá acontecendo isso, tá tendo um estresse oxidativo, vamos olhar para os marcadores intestinais, porque muito se fala em desbiose, mas é através da metabolômica que a gente entende o tipo de desbiose, Como né? tratar? Entendemos aqui, entendemos marcadores de detoxificação, e aí a gente arruma a casa, arruma o ambiente, entendeu aqui o contexto, e ó, vamos seguir por esse caminho. E aí a felicidade É. dessa transformação, né? Eu digo que realmente é uma transformação. E assim, transforma vidas de pessoas. Porque muitas vezes os exames, os profissionais, a gente se acostuma a resolver aquele sintoma imediato. Só que todo paciente que sofre com condições mais difíceis, nos casos de TEA, hoje a gente vê que o autismo é uma condição imunometabólica. É. Olha o quanto a gente pode intervir na vida de uma criança, de um adulto com autismo e com as perspectivas de crescimento no TDAH. E a gente realmente consegue fazer uma intervenção cedo, precoce, evitar medicações excessivas, muitas vezes, e fazer com que essa pessoa ela consiga ter uma vida de qualidade. Então, assim, E sem falar numa diferenciação a nível profissional. Porque hoje, realmente, eu consigo ver a diferença dos profissionais que conseguiram, como você, doutora, que alcançou, né, a posição que hoje alcança, por acreditar realmente, né, em um exame e por difundir esse exame aqui no nosso país, que até então era um exame desconhecido. Então, eu acredito que quem entrar nessa jornada vai só colher frutos, tal, e assim, começando desde agora, mas principalmente mais na frente. Porque uma vez começado, ninguém para esse processo. Eu digo que esse é só o início. É o início de uma jornada que nem a genética. A genética começou com exames inacessíveis. Ninguém tinha condição de fazer um teste genético, era tudo muito difícil, não tinham laboratórios. E hoje as pessoas buscam por isso. Então, hoje a metabolômica não é só o paciente que está doente que quer fazer o exame. Um paciente que tem uma predisposição a alguma doença, a gente sabe que as doenças crônicas, elas têm um início metabólico, como você bem fala, doutora, sempre nos vídeos, existe um início metabólico. Pela metabolômica, a gente consegue detectar esse início bem na fase de se poder tratar, antes de chegar numa fase mais avançada. Então, é realmente algo muito diferenciado. Daqui a pouco, pessoas com diagnósticos como bipolaridade, esquizofrenia, muitas vezes que têm filhos no espectro, podem fazer exames para ver se já existem alterações metabólicas que podem realmente já se agir desde cedo. Então, é algo Sim. assim, é fantástico.
que é hoje mais Você, moderno. sim, a gente falou aqui no início, eu repito, né? Porque muitos perguntam, como fazer, Sim, onde tem esse exame? Gente, você falou do teste do pezinho, então começou a história com o teste do pezinho para detecção de erros inatos no metabolismo e depois eles viram que, olha, toda doença começa com desequilíbrio no metabolismo. E sim, mesmo que não seja um erro inato do metabolismo, quando existem desequilíbrios moderados ou sutis, né, nos metabólicos, isso já está apontando para uma falha um ponto de bloqueio, e que se o profissional entende qual é o ponto de bloqueio e sabe o caminho de tratamento, ele consegue mudar o caminho do paciente. Então, lembrando mais uma vez que a análise metabolômica, por exemplo, o perfil quantitativo de aminoácidos sim. está no laboratório comum, é coberto por muitos planos de saúde. O ácido metilmalônico, que é o marcador funcional para avaliar B12 a nível tecidual, a nível mitocondrial, as catecolaminas, então, marcador de dopamina, de norepinefrina, de serotonina, não adianta pedir serotonina, É 95% sério, de é. serotonina é produzida a nível intestinal. 90% do triptofano vai para a via das quinurininas. No laboratório comum, Sim, você dosa triptofano, que é o perfil quantitativo de aminoácidos, dosa serotonina para entender o que está acontecendo a nível cerebral mesmo, que auxilia no diagnóstico de diversas condições. Às vezes a depressão está ali ou qualquer condição clínica. Onde que está? Qual que é o neurotransmissor, né? Pode ser serotonina, pode ser dopamina, pode ser uma dificuldade na síntese, pode ser uma degradação. E aí nós temos muitos metabólitos no laboratório comum. Existe uma grande janela de oportunidade, tanto que as maiores referências do país já utilizam a metabolômica na sim. prática clínica, tanto que a pós-graduação em metabolômica, eu sou a idealizadora, a coordenadora, mas eu conto com um time de Uma peso, equipe. de profissionais que utilizam a metabolômica que tem agendas cheias dos profissionais que estão se capacitando, estão finalizando ali a capacitação na primeira turma, que desde a primeira aula já colocam em prática, porque precisa de teoria sim, mas é para no dia seguinte colocar em prática Sim, e já atuar no consultório, e isso está sendo feito. Então, esses profissionais têm agenda lotada, têm maior reconhecimento, têm maior valorização, estão em outro nível no mercado de trabalho. Então, existe uma oportunidade. Quem sair na frente pega essa oportunidade, porque a demanda já existe, e os pacientes não quem está capacitado tem agenda cheia, né? Então pega essa oportunidade, vai se atualizando, se capacitando, melhorando a cada dia, né? Então realmente é um círculo virtuoso que o é. paciente ganha, não é? O paciente Todo ganha, mundo ganha junto. Tanto que eu a sou a prova. família, Eu né? sou médica, fui paciente, hoje sou aluna, para poder também ajudar as pessoas, assim como eu fui ajudada por você. E assim, doutora, quando a gente vê os casos, vê as respostas, o brilho que eu vejo no seu olhar, com cada cuidado, com cada paciente, eu falei, é isso que um profissional ele tem que ir atrás. Porque isso é o que faz a diferença. O profissional, você cuida de tudo, da família dele, e as famílias acabam querendo também serem cuidadas por esse profissional. Então, muitas vezes as pessoas pensam, mas é um ou outro paciente que vai atrás. Não. Quando algo é bom, todo mundo quer. E um experimenta, fala para o próximo, que fala para outro, que vai falando. A questão é, você tem que procurar um profissional que realmente saiba fazer essa avaliação, né? Que seja capacitado para isso. Essa é a grande diferença. Sim, que esteja atualizado, né? Porque Sim, hoje nós temos ferramentas, por exemplo, muito falou de inteligência artificial também no Congresso, na Conferência Americana, e que a inteligência artificial é para nos auxiliar, para auxiliar os sim, profissionais de saúde. Ela jamais, a conduta é do profissional, o conectar os pontos é do profissional.
Os laboratórios que têm painéis mais amplos de metabolômica, eles dão um norte até para o prescritor, mas não chega nem perto da análise do profissional que Totalmente. sabe o que está fazendo. Até porque existem, nós tínhamos aí alguns laboratórios de metabolômica, estão entrando novos, né? Então você vai receber o paciente que às vezes já fez o exame em um, em outro, e o profissional de saúde tem que saber, tem que dominar qualquer exame que ele pegar, entendeu? De qualquer paciente, do laboratório comum, do laboratório particular, ele tem que saber avaliar aquilo ali no contexto clínico do Sim, paciente, que é o né? mais importante, né? É o Esse mais contexto, importante. esse contexto clínico, ele é tão importante porque muitas vezes os médicos, eles acabam, eu lhe digo que eu estive na posição do outro lado. Então, eu sei como é você receber um diagnóstico, receber uma medicação e ter que se contentar com aquela medicação, porque dizem que é a melhor medicação para você, só que você tem muitos efeitos colaterais com a medicação. Então, e até mesmo suplementos. Não, mas esse suplemento é bom para todo mundo. Será que realmente é bom para todo mundo? Às vezes é um tiro no escuro. E a gente não sabe como vai ser a resposta. E com a metabolômica a gente consegue ser assertivo. Muitas vezes é a oportunidade que a gente tem de realmente resgatar aquele paciente. Sim, e foi o que você falou. Atende o paciente, daqui a pouco o irmão do paciente, o É, marido. Eu atendo famílias, e os profissionais capacitados atendem famílias. Você já tinha um contato com a metabolômica, já tinha visto uma aula, falou: olha, isso aqui existe, é, esse universo. Foi uma mãe de um paciente paciente, que eu. exatamente. Gente, quando o negócio funciona, é bom, é assertivo. Difunde, não, nada Não segura, tem como, não tem como, não, doutora. As pessoas, na verdade, só não acredita quem não entende. Porque é o que diz, né? Quando você não sabe para onde você, o que procurar, não, nenhum método vai adiantar, né? Além. Eu trabalho com método de imagem. Se você não sabe avaliar uma ressonância, não adianta você pedir. Então, essa é realmente a grande questão. Então, ter hoje profissionais e ter essa pós-graduação é a maior oportunidade que a gente tem hoje, porque sim. muitos profissionais ensinam, mas ensinam de uma forma mediana, para justamente não passar tudo e você ser preso, né? Então, aqui realmente a gente tem essa liberdade de aprender e poder caminhar, né, sozinhos também com os nossos pacientes. Sim, sem dúvida, tem que entregar tudo mesmo, e eu entrego tudo, tá saindo coisa nova, está se atualizando, e os professores da pós-graduação metabolômica são de diferentes áreas da saúde. Então, Sim, nós temos ali endocrinologistas, ginecologistas, nutricionistas, bioquímico, medicina do esporte, saúde mental. Então, nós temos ali vários profissionais para trazerem a metabolômica dentro daquele contexto, né? sim. Então, abre um leque para todos, é para todos os profissionais da área da saúde mesmo. E tem até uma mensagem aqui da doutora Vanessa Hentz, muito querida. A doutora Vanessa escreveu aqui: a abordagem de precisão muda a vida dos nossos pacientes e a atuação profissional. Sim. A doutora Vanessa é aluna da pós-graduação em metabolômica da primeira turma e esses dias me mandou uma mensagem que eu fiquei muito feliz porque é uma profissional que eu admiro muito, que tem uma jornada incrível de estudo, de capacitação e que me mandou uma mensagem muito carinhosa agradecendo por tudo que ela tem aprendido, colocado em prática, pela oportunidade dessa capacitação, dessa pós-graduação, né? Então, isso também, nós temos uma missão e essa missão está se difundindo. Então, milhares de pacientes se beneficiam, milhares de profissionais se beneficiam com tudo que nós estamos propondo. E se você é profissional da área da saúde, está aqui nessa live, não perca tempo, o link Não está no, percam. não perca, o link está no meu perfil. Mais de 95% das vagas já se esgotaram e vão acabar a qualquer momento. E quando acabam, não tem o que fazer, não adianta me mandar mensagem. Nós temos um número de alunos justamente para eu pegar na mão. Nós temos as aulas ao vivo, tem as aulas gravadas, a pós-graduação
online, mas nós temos os encontros ao vivo, né, para discutir casos clínicos, discutir artigos, tirar dúvidas dos alunos. Então, é para pegar na mão do aluno. Então, portanto, não fica esperando, já vai lá e faça a sua inscrição e E doutora, esteja inclusive, capacitado em metabolômica. inclusive se não se beneficiaram, não se beneficiam apenas os pacientes, mas os próprios profissionais também, porque uma vez que você faz a metabolômica, a sua vida muda. Mônica, Você eu já falo, muda como profissional, então você já tem os benefícios em você. Começa a partir de você e da sua casa. Depois é, são só frutos. adquirir o conhecimento já no início, já, eu falo, gente, fazem Sim. o exame, vamos interpretar juntos, vocês vão aprendendo, nós vamos pegar na mão, e é encantador, é apaixonante, são essas mensagens que eu recebo diariamente, fico muito feliz pela sua história, por Sim. ter participado dessa sua história. Muito feliz, já te falei isso, de você estar comigo nessa jornada, de difundir tudo que vai ser aprendido e já é uma profissional de excelência e vai ser cada vez mais reconhecida por isso, valorizada por isso. E essa Vamos divulgar a metabolômica pelo Brasil, doutora. pelo Para Brasil. cada vez mais ela ficar conhecida. Esse é o resultado. A metabolômica é um conhecimento muito Sim, sólido nessa área, né? Então, a pós-graduação é o caminho, né, sim. doutora Carla? É o primeiro passo, né? Para poder você conseguir fazer um atendimento diferenciado, de excelência e ser realmente um profissional que possa estar capacitado para atender essa demanda que só tem crescido. Isso aí. Vamos juntos. Obrigada Vamos. mais uma vez. Obrigada, doutora. Foi um Boa noite prazer. a todos. Até a Boa nossa noite. próxima live. Tchau, tchau. Tchau.